Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Compreender a realidade e quem realmente somos. Quais os ensinamentos do budismo para uma jornada espiritual? No programa de hoje, eu converso com o Lama Jigme Lawan, presidente e diretor espiritual da comunidade budista Drukpa Brasil. Nossa conversa é sobre os ensinamentos budistas. Seja bem-vindo, Lama. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. Muito obrigado. O prazer é meu. Você pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Lama, eu gostaria de conhecer um pouco da sua jornada espiritual. Como você se aproximou do budismo? Então, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, eu vivi uma fase da minha vida muito conturbada, onde a vida em si perdeu o significado, né? O fato de só estudar para então poder fazer uma faculdade, escolher minha profissão, então trabalhar, isso para mim, será que a vida é só isso? Eu ficava pensando, já com 11 anos de idade aquilo me chamou a atenção e causou com que eu decidisse explorar a vida mais. Aí eu explorei com os amigos, explorei nas festas, explorei namoradas, explorei psicoativos também diversos, para ver se eu encontrava algo que trazia significado para mim. E lá pelos meus 14 anos de idade, eu estava já num ponto onde eu não tinha encontrado uma saída, uma alternativa, um outro tipo de visão de mundo, que me fez cair em grande depressão. Em casa, dentro desse período de depressão, eu estava devorando os livros dos meus pais. Meus pais, eles tinham conexão com várias filosofias alternativas, sociedade teosófica, teologia, estudavam teologia também, e estudavam filosofias orientais. Eu encontrei um livro que tinha uma mandala na capa, chamado Gestos de Equilíbrio. E ele, na primeira frase que o livro falava, dizia assim: as pessoas vão para uma guerra por uma causa, mas se elas fossem capazes de identificar as causas que levam elas à guerra e removê-las, não haveria tanto sangue, não haveria tanta matança. E eu identifiquei que eu estava vendo uma guerra interna, um conflito interno, e eu não sabia as causas desse conflito. E o livro identificava a meditação como um caminho de identificação dessas causas internas de conflito. No seu caminho, você foi viver na Índia. Fui. Foi viver num monastério. Uhum. Como foi essa experiência? Foi bem diferente, porque o mosteiro, além de indicar o caminho de uma tradição que eu não tinha referenciais no Brasil, eu encontrei uma cultura himalaica completamente diferente da brasileira. Então foi todo um processo de adaptação da língua, da cultura deles. Teve até um momento engraçado numa aula de filosofia na universidade na Índia, no qual no final da universidade um colega chegou na minha frente e me deu 3 tapas na cara, assim. Aí eu, que isso, né? Na minha região no Brasil, no sul do Brasil, isso é um grande desrespeito, né? Aí eu olhei para ele assim, por que você está fazendo isso? Aí ele se assustou, porque ele pensou, nossa, na cultura dele não tem isso, mas na nossa cultura ele me explicou. Quando a gente coloca a mão no rosto do outro, ou mesmo dá tapinhas, isso significa grande intimidade, ou seja, você é um grande amigo meu. Então a gente tem referenciais completamente opostos, assim. Sim, e que outros aspectos, assim, da cultura, do ensinamento, porque você tem formação em psicologia e em filosofia, cursos que você desenvolveu na Índia. Isso. Não é? Assim, há grandes linhas assim que demarcam uma diferença em relação à nossa tradição ocidental de pensamento. Sim, a psicologia, a filosofia do budismo, ela vem a partir de uma observação empírica, uma autoobservação de como a mente opera, de como a nossa consciência opera e quais são os potenciais que ela tem. Até onde eu estudei na filosofia e na psicologia ocidental, há uma observação do mundo objetivo. Então a gente vai colhendo dados e fazendo estatísticas com respeito ao que a gente está observando no mundo objetivo externo, né? Dentro da psicologia é a mesma coisa. Já na tradição oriental a gente tem um processo de auto-observação. Como é que eu opero? Como é que a minha consciência opera? Minhas emoções operam? Então a gente tem um empirismo mais forte. Sim. E como é que fica a noção de ciência, por exemplo, nesse diálogo? Sim. Por exemplo, a ciência... Hoje em dia, mesmo a ciência ocidental, a gente vai ver que nos estudos da física quântica, hoje em dia, até não, na própria física, a partir de Einstein já se percebia que havia uma influência do observador no resultado de seu experimento. Então, por exemplo, Niels Bohr, um grande cientista, ele dizia,
O cientista que está colhendo resultados de seus experimentos, ele não identifica, ou seja, não inclui dentro da sua percepção científica o fato de que o resultado está vindo a partir da capacidade do instrumento e das perguntas do observador, né? Então, o observador ele se torna um elemento essencial, um pilar frente ao que você vai perceber em termos de resultados científicos. Aí surge um estudo do observador, que muitos cientistas hoje estudam a partir dessa tradição contemplativa do budismo, porque são 25 séculos de refinamento sobre o estudo do próprio observador na influência da realidade, né? Sim. Nós estamos falando de uma tradição milenar. Sim. Não é? Você observa no Brasil não um crescimento numérico, não é, de pessoas que se interessam, mas um crescimento no interesse do diálogo com essa tradição e especificamente nesse tema que nós estamos falando agora, no meio acadêmico, pessoas interessadas em conhecer, sim, em saber essa perspectiva. Você tem observado isso? Eu tenho observado esse crescimento até porque quando a gente fala de budismo, de forma geral a gente concebe como uma das principais religiões do mundo. Sim. Mas o budismo ele tem uma característica científica, né? Se a gente for olhar a essência da tradição, ela não é religiosa. Ela tem uma essência de realmente autoobservação e experimentos empíricos. Então, a gente não comporta, por exemplo, dogmas fechados. A gente vai dialogar para ver qual é a verdade sobre o que a gente está observando na realidade, na vida da gente. Então, ocorre um diálogo muito aberto a partir desse posicionamento mais científico do budismo. Ele tem elementos culturais, elementos religiosos, elementos filosóficos, mas a sua essência, a base do seu método é um método de observação empírica. Então, ele abre portas de diálogo muito ricas com o Ocidente. A sabedoria budista, ela tem assim um afã missionário, não é? Fazer outros budistas, levar a mensagem budista a outras pessoas, a outras culturas. Isso é assim como em outras tradições religiosas? A gente não encontra isso no budismo. A gente encontra levar a bondade e amor para o mundo, levar a sabedoria, mas não levar o budismo enquanto ismo, levar uma visão, um tipo de visão lúcida e também compassiva, empática, né? Por isso que é difícil categorizar o budismo como uma religião. Os termos, os pilares do budismo, eles não são comuns com outras religiões, eles são mais empíricos mesmo. Sim. E você dirige uma associação. Uhum. E essa associação cuida de quê? Ela cuida da propagação desses ensinamentos do budismo, da cultura e também da metodologia do budismo. Então, eu treinei durante 10 anos na Índia e lá eu fiz uma conexão com um mestre que é o líder de uma tradição do budismo. E quando eu concluí meu treinamento com ele, ele me enviou para o Brasil para cuidar de alunos que ele já tinha no Brasil. Então ele disse, vá cuidar deles lá, eles estão sozinhos. Então eu vim para apoiar esses alunos aqui, já faz 3 anos que eu estou por aqui. E você é um primeiro lama brasileiro. O que isso significa? Primeiro lama brasileiro dessa tradição. Dessa tradição, isso. Exato. Então o budismo ele nasce na Índia, com Buda Shakyamuni, e ele se espalha para vários países e continentes, né? Ele vai para o Sri Lanka, para Burma, aí depois ele vai para a China, ele vai para o Tibete, e aí ele se espalha pelo mundo, né? Então a gente vai ver várias tradições diferentes do budismo que se adaptam às culturas desses países. Até a roupagem dos budistas ela muda de acordo com o país, né? Então a minha tradição é uma entre essas. E da minha tradição, que se chama a linhagem Drupa, desse budismo dos Himalaias, eu sou o primeiro lama ordenado nessa tradição. Okay. No continente americano inteiro, eu sou o primeiro lama. Sim, e seu trabalho consiste em visitar as várias comunidades, palestras? Para apoiar o desenvolvimento deles. Sim. E agora, então, nesse mês de dezembro, você passa por Belo Horizonte para... Isso. Passei por Belo Horizonte, vim de Uberlândia, então estou visitando Minas Gerais. Assim. Sim. E nesse seu trabalho, qual é o público que procura? De forma geral, um público interessado em meditação. A meditação hoje tem muitos estudos científicos comprovando a sua eficácia na saúde, né? E grande parte das pessoas ela é atraída em busca de saúde, em busca de bem-estar, né? Então a gente vê muita gente que não está vindo para se tornar budista, mas está vindo em busca de mais um método
de desenvolvimento da saúde, saúde tanto física, emocional quanto mental. Sim, então um perfil, imagino, bastante eclético, né? Pessoas Muito eclético. As mais variadas pessoas, inclusive a gente encontra cristãos, eu tenho amigos monges que têm interesse em aprender meditação, a gente faz diálogos da meditação cristã, tem técnicas contemplativas que esses monges fazem também. Sim. Então tem sido um diálogo muito rico, assim, tenho encontrado pessoas das mais variadas tradições. Sim, nós vamos fazer um intervalo, mas eu já vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é qual a diferença entre ser monge e ser um lama. Mas aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.